Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Não deixem de enviar de onde vocês estão mandando. Já teve gente falando que está assistindo da Espanha, tem vários lugares diferentes dos quais as pessoas assistem. Eu comentei sobre Inglaterra nos últimos vídeos, também teve muita gente de lá e, claro, vários lugares do Brasil. Então, deixe eu mandar de onde vocês estão comentando. E, como sempre, peço que vocês mandem também se o áudio está funcionando bem, se a imagem está boa, se está tudo ok com a transmissão. E nós vamos falar aqui sobre a grande luta entre monarquia e oligarquia, que basicamente é dando continuidade ao que nós falamos na última live sobre a origem do Estado moderno. E aqui eu queria entrar mesmo nessa disputa de monarquia e oligarquia, porque eu acho que é uma das grandes disputas políticas da história do Ocidente. Na verdade, eu acho que a terminologia corrente usada para descrever os regimes ela é imprópria, né? Em especial, como sempre, eu acho também que a direita brasileira está muito aquém da nomenclatura correta ou do entendimento correto da política. Teve gente que falou para mim, mas Guilherme, não precisa todo mundo ter os conceitos perfeitos para poder comentar a política. E justamente esse é o problema, porque se você está se contextualizando errado, se o frame no qual você está inserido, se o esqueleto no qual você está inserido já está predeterminado pelos seus adversários, não tem perigo de você ganhar. Portanto, eu acho que nós temos que ter a terminologia correta, assim, a despeito das pessoas usualmente falarem ela. Olha aí, gente do Porto e Portugal. Já apareceram várias pessoas do Porto. É incrível como foi fazer um conteúdo sobre Portugal, sobre a relação Brasil-Portugal, que as pessoas de Portugal começaram a acompanhar e se empolgar. Como eu disse, tem conexões mais profundas no Brasil do que as pessoas imaginam, né? E então essa grande disputa entre monarquia e oligarquia, eu acho que cabe contextualizar um pouco o que são essas coisas, né? Então Aristóteles fala de duas formas de governo. E essas formas de governo, na verdade, dois trios de formas de governo. Um trio desses é um trio bom e um trio é o trio corrupto. O trio que Aristóteles coloca como o trio bom é basicamente monarquia, aristocracia e politia, que a gente pode traduzir por república. Eu vou usar república aqui, mas é uma tradução um pouco peculiar. O outro trio, que é o trio da corrupção dessas coisas, Aristóteles chama de tirania, oligarquia e democracia. Essa é a terminologia dele para as corrupções. Então, a monarquia corrupta é uma tirania, uma aristocracia corrupta é uma oligarquia, e uma república corrupta é uma democracia. Nós, claro, usamos os termos, o termo democracia como antítese de tirania. É assim que, porque nós fomos educados por uma elite iluminista cuja base é essa. Mas, na verdade, na tradição clássica, a tirania e a democracia elas são associadas. Platão associa as duas, Aristóteles associa as duas. Se entende que uma leva para a outra. Essas formas corruptas de governo, elas são basicamente intercambiáveis, uma puxa a outra. A oligarquia favorece o advento da tirania, basicamente a democracia, na visão de Aristóteles, na visão de Platão, favorece a tirania. Na verdade, na visão de Platão, a democracia é o estágio anterior à tirania, né? Quando você chegou na democracia, a tirania está muito próxima. Ela é quase que uma consequência natural, né? E a oposição é monarquia, aristocracia e república. Nós costumamos aprender, se você vai numa aula de... Tudo bom, Gonçalo? Um abração. Se você vai para uma aula de direito constitucional na faculdade, eles vão te falar que você vive num Estado democrático de direito e que o Brasil é uma república democrática. Esse é o modo como vão ensinar. No entanto, tem um problema com isso, porque o que eu postulei em aulas anteriores é que o Brasil, na verdade, não é uma república. O Brasil não parece a República Romana, o Brasil não parece os Estados Unidos da Fundação, o Brasil não parece Veneza. Na verdade, o Brasil é, como a maior parte dos governos atuais, uma oligarquia. O que eu quero dizer por oligarquia? Oligarquia é o governo de um conjunto de pessoas, de um grupo pequeno de pessoas, que governam sem responsabilidade pessoal. Democracia, na visão aristotélica, é o governo de muitas pessoas
e Platão vai na mesma linha, que governam segundo seus interesses próprios. Eles não governam para o todo do bem comum, mas para os seus interesses. E tirania é uma pessoa querendo governar para os seus interesses. São basicamente tirania, oligarquia e democracia na visão clássica são contra a lei natural, são coisas opostas à visão da lei natural. A ideia de que nós temos que guiar nossas ações em direção ao bem comum e em direção a uma ordem social, política, moral. A monarquia, ela é quando uma pessoa governa com responsabilidade pessoal e aderente à lei natural, ou seja, uma pessoa segue a moral e bota o seu na reta. Ela basicamente se arrisca, ela basicamente dá a cara a tapa nas decisões que ela toma para a instauração da ordem. Monarquia é quando tem um grupo de pessoas virtuosas que fazem isso, e república é quando você tem uma ordem social que favorece a descentralização do poder por meio de um elemento meritocrático. Então, basicamente, pessoas que são consideradas qualificadas vão conseguir descentralizar o poder. Normalmente, uma república é feita com uma população altamente capaz de se autodefender. Tanto a Suíça quanto os Estados Unidos, quando foram falar que eram repúblicas ou Veneza, se tinha a ideia de que todo mundo era capaz de se defender, o cara tinha que ser o próprio, fazer a própria defesa. Porque se entendia que se o cara não consegue se defender, ele basicamente não faz parte de um regime no qual ele tem autonomia política em nenhum nível. Também as repúblicas, historicamente, são regimes muito focados na propriedade privada. Meio que a propriedade privada tinha que ser absoluta para funcionar uma república. Claro, porque pensem bem, quando eu falo assim, você tem autonomia política, eu preciso ter alguns requisitos para isso. Eu preciso conseguir participar da tomada de decisão política. Eu preciso conseguir me defender. E eu preciso ter os meus próprios bens que não são dependentes de outra pessoa. Se eu não tenho essas três coisas, na visão clássica, eu não sou uma república, eu sou um outro treco. Então, só que a grande oposição histórica que nós vemos, né? Nós raramente vemos tiranias puras no Ocidente atual. Porque uma tirania pura demandaria uma forma de governo que ela está um pouco inadequada para os aparatos de controle do mundo moderno. Você precisa de muita gente para o estado gerencial moderno. E o partido político, ele é basicamente uma instituição oligárquica, ele é uma instituição que ele dá poder para as pessoas sem responsabilidade pessoal, ele é muito forte nesse sentido. Também o aparato da burocracia, também uma parte do aparato tecnológico. Então, a estrutura atual, ela enseja a oligarquia. Por isso que, na verdade, o comum no Ocidente atual são oligarquias com uma fórmula política democrática e ciclos de tirania. O que significa isso? A fórmula política tem que ser sempre democrática, porque é muito difícil uma oligarquia se legitimar no poder admitindo que ela é. Pensem o grupo dos burocratas universitários e donos da grande mídia tendo que justificar que eles são os donos do poder político. Vai soar ridículo. Então eles precisam de um discurso que dê legitimidade para isso. Esse discurso é o discurso das minorias, é o discurso dos pobres, é o discurso basicamente de que, veja, nós somos um grupo que manda, sei lá, a Amazon, ou o New York Times, ou Harvard, ou a Folha de São Paulo, qualquer coisa. Mas não tem problema que nós mandamos, porque nós estamos fazendo isso em nome dos pobres, ou nós estamos fazendo isso em nome da minoria X, ou nós estamos fazendo isso em nome das mulheres, ou nós estamos fazendo isso em nome... Tanto faz, você escolhe um grupo de representatividade e você usa isso para legitimar você mesmo no poder. Oligarquia, por definição, é um governo de poucas pessoas. Então, se você não tem uma fórmula política abrangente, você vai rapidamente receber a raiva das pessoas externas, né? Então, é por isso que todo mundo da oligarquia está constantemente fazendo um esforço muito grande para se afirmar como representante de minorias. Você vê isso no caso das empresas grandes. As empresas grandes fazem ciclos, né? De falar assim, não, eu sou inclusiva, eu sou representativa do grupo X, eu sou representativa do grupo Y, e ESG, e sei lá mais o que, elas têm que constantemente fazer isso. Porque senão você vai ter que refletir sobre o papel, sei lá, do McDonald's na sociedade, o qual não é o que as pessoas estão buscando. Então, quando você, ou qualquer outra corporação, tanto faz, o ponto aqui é só corporações grandes, né? Então, na verdade, a questão da oligarquia
é que a fórmula política dela usualmente é democrática, por isso que você vai para a escola e você aprende a fórmula política democrática de maneira muito intensa. Só que depois você vai ver quem são os donos do poder de fato, e isso nunca condiz com o que você, com a formalidade do discurso. E a tirania não viola tanto a oligarquia, na verdade. Na verdade, usualmente as oligarquias atuais, volta e meia, financiam um tirano, deixam assumir uma tirania, elas fazem experimentos tirânicos para todo lado. O século XX é o século das ideologias, e ele é o século ele é basicamente o século desses experimentos sociais, né? Democracia, na visão aristotélica, é o governo no qual ou platônica, são muito semelhantes, é o governo no qual muitas pessoas governam para si. Você tem interesses individuais, coletivos, basicamente dominando a ordem política, né? Então, basicamente cada um quer o seu. A Platão associa muito isso ao hedonismo, ao fato de você ter uma grande quantidade de pessoas na sociedade que querem satisfazer os seus desejos hedonistas e, portanto, abrem mão da sua autonomia real, da sua liberdade real, em nome de uma libertinagem. Se você ler lá no livro da República, vai estar bem descrito isso. Claro, porque se eu quero ser mais esperto do que os outros, sempre vai ter alguém que é mais esperto do que eu. E aí a tirania vem com uma consequência muito própria disso. Por isso que a oligarquia, ela não tem medo da tirania. Mas a oligarquia morre de medo das outras formas de governo. A oligarquia morre de medo da república, ela morre de medo da aristocracia e ela morre de medo da monarquia, em especial da monarquia. Por quê? É muito difícil uma forma de governo com ordem descentralizada substituir a outra. Exemplo, é muito difícil uma república conseguir derrubar uma oligarquia. Porque uma oligarquia tem uma gestão mais centralizada. E uma república tem uma gestão muito descentralizada. Quando vocês pensam em república, pense, por exemplo, a comunidade dos fazendeiros do Brasil, certo? É muito improvável que a comunidade dos fazendeiros do Brasil consigam basicamente derrubar a oligarquia, certo? Ô Zé Roberto, tudo bom? Um abraço. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais simples, né? Você imaginar que a harmonia entre esses poderes. Então, um exemplo interessante sobre isso. Quando as pessoas pensam que república é diferente de monarquia. Então, se você é uma república, você não é uma monarquia, porque essa é a terminologia contemporânea. Mas, na verdade, na visão clássica, usualmente um monarca tem que criar uma aristocracia para ser estável, e ele tem que desenvolver algum tipo de república. Por isso que os maiores pensadores da história defendem o regime misto. São Tomás de Aquino falava isso, que na verdade o melhor regime é a monarquia aristocrática republicana. O que ele quer dizer com isso é um regime no qual você tem uma pessoa forte com representação de poder, com responsabilidade, que tem um grupo de pessoas virtuosas que dão suporte ao regime dela e que tem métodos de descentralização do poder e ascensão meritocrática na sociedade. Portanto, monarquia aristocrática republicana. Se vocês pegarem a cidade do Platão, a polis do Platão, a república é uma monarquia aristocrática e chama república. Então, Platão é a primeira pessoa que escreve de maneira organizada o tal do regime misto. Então, usualmente, você precisa de uma força para derrubar uma oligarquia. O mais comum é a monarquia. Eu citei já na live anterior o caso do César. Mas tem outros casos. O César ele é a figura que, quando a oligarquia romana começa a se corromper, ele é morto e ele morre para poder instaurar o império. E aí o império permite a descentralização do poder. Lembrando que César era um membro dos populares, ou seja, ele queria descentralizar o poder. Aí vem o medo, né? Quando a monarquia aparece como uma alternativa à oligarquia, vem o medo das pessoas educadas no iluminismo. Mas, Guilherme, se uma pessoa toma o poder, um monarca, é muito fácil ele virar um tirano. Do mesmo modo, nós temos um regime com checks and balances, que o poder se autolegitima. Não é assim? Não, não é assim. É muito difícil uma pessoa sozinha virar um tirano, porque você não tem os mecanismos de controle. Do mesmo modo, os grandes ideólogos da história, Stalin,
não é um tirano sozinho. Se Stalin fosse um tirano puro, não seria um problema tão grande. Stalin tem a KGB e o aparato do Partido Comunista inteiro para a repressão dele. Do mesmo modo, todos os ditadores violentos do século XX tinham o partido político e essas organizações paramilitares de controle. Nenhum deles conseguiria, sem uma oligarquia, gerar um aparato de controle tão grande. Na verdade, Luís XIV tem um aparato de repressão menor do que qualquer Estado contemporâneo. Então o que acontece é que não é fácil para um monarca virar um tirano. O mais comum que acontece na história é o monarca dar lugar para a oligarquia, como aconteceu na Revolução Francesa, que é o monarca não conserva a sua soberania, ele não consegue criar uma aristocracia, ou até no caso do Luís XIV ele dissolveu a aristocracia dele, e aí quando você não tem mais uma aristocracia, a burguesia e a oligarquia começam a ganhar força até o ponto que eles derrubam o rei. Então você transita de monarquia para oligarquia, esse é o mais comum. Aconteceu a mesmíssima coisa com o Brasil, que Dom Pedro I, que é todo o ponto da contenda, Dom Pedro I não consegue preservar a sua soberania e, portanto, ele dá espaço para a oligarquia. O Brasil foi de monarquia para a oligarquia. É o mais comum. Muito difícil um regime, alguns regimes vão direto para o caos mesmo, e daí beleza, aí você já vai direto, transita, né, para o caos absoluto, mas é muito improvável uma monarquia, no contexto contemporâneo, transitar para uma tirania. Possível se o rei enlouquece e começa a fazer as coisas por conta, pode acontecer. Mas, usualmente, uma monarquia estável, que tem uma aristocracia, que tem uma república, isso não acontece, porque você tem muito checks and balances. Aliás, o verdadeiro checks and balances, não três poderes. Porque, aliás, é assim que o monarca pensa. Se a população tem defesa pessoal, se a população tem propriedade privada, se a população consegue se autogovernar, se o monarca está vinculado a uma religião, portanto essa religião tem toda uma pressão social para ele segui-la, se tem uma aristocracia bem estabelecida que descentraliza o poder, é muito difícil o monarca virar um tirano do nada, mesmo que ele vire, todas essas forças vão impedi-lo. Se o governo é local, por exemplo, Brasília é muito fácil ter um tirano, porque Brasília já é uma oligarquia ultra concentrada, o poder é todo concentrado, mas é muito difícil ter um tirano no governo municipal, porque não faz sentido que eu possa sair de uma cidade para outra. Então o governo municipalista, o governo feudal, impedia essas tiranias de larga escala. Por isso que a Idade Média, diferente do século XX, não tinha essas matanças em larga escala. O século XX tem as maiores matanças da história, né? E basicamente esses genocídios todo o século XX foram feitos por governos que eram impossíveis na Idade Média. Na Idade Média tinha muita briga local. Um senhor feudal brigava com o outro e daí as pessoas ficavam se matando. Mas era muito mais difícil ter essa morte em larga escala, porque você não tem esse aparato estatal organizado. Então, para os clássicos, a aristocracia, se você for para os melhores... A aristocracia foi ganhando essa conotação de herança, de linearidade, né? De você ter um filho e ser aristocrata. Mas a concepção original é que você tem que ser aristocrata porque você é a pessoa melhor, porque você é a pessoa mais qualificada, não porque você herdou simplesmente por sangue, né? Lembrando que hereditariedade é só um requisito da monarquia, tá? Usualmente, muitas monarquias são por apontamento, por eleição, por várias coisas. O Sacro Império Romano Germânico é uma monarquia eletiva. O papado é uma monarquia eletiva. Vários monarcas são por aclamação. E o Império Romano, por muitas vezes, era uma monarquia por apontamento. Você escolhe quem vai ser o sucessor, né? César foi um monarca que escolheu o sucessor. Então, a questão é que a monarquia, ela, na verdade, vem usualmente com descentralização do poder. E a oligarquia se vende como a fórmula da liberdade, mas, na verdade, a tendência da oligarquia é centralizar o poder, é acumular poder de uma maneira meio fáustica, né? Como o Oswald Spengler fala que a oligarquia é o mundo fáustico. Tudo no mundo atual que é produtivo vem de uma monarquia. Se você vai fazer um filme, o diretor do filme é o monarca do filme. Se você vai gerir uma empresa, o CEO de uma empresa é o monarca da empresa. Todas as instituições funcionais, aliás, do mundo atual são monarquias. Se você assistir o filme do Steve Jobs é o monarca e o cara da Pepsi é o oligarca. Se você assistir A Grande Aposta, os caras que estão trucando, que estão fazendo a aposta, são os monarcas.
E a oligarquia é a oposição deles, né? Na verdade, tudo que é gestão empresarial é alguém bancar para estabelecer uma ordem. E a grande corrupção da empresa é exatamente quando a empresa começa a virar oligarquia, quando começa a ter pessoas que não têm representatividade real, que não têm skin in the game na empresa. E essas pessoas começam a querer drenar os recursos da empresa, não ter responsabilidade, não dar a cara a tapa, e aí a empresa vai se degenerando numa oligarquia até a sua destruição. Super comum isso, tá? Accountability é a mesma coisa que regime funcional. Por isso que todas as pessoas falam assim, mas e o caso do sucesso da monarquia? É que, na verdade, o caso de sucesso da monarquia é tudo que tem no mundo empresarial, entretenimento, qualquer coisa. Isso vai para qualquer empresa. O Elon Musk, obviamente, é um monarca da história dele. A monarquia do Estado, a diferença dela, basicamente, né, é que a monarquia estatal tem uma tradição e uma representação geral do Estado. Mas é muito semelhante mesmo, né? Então, quando você tem a empresa começa a ter os sindicatos e os grupos e o RH e ESG e não sei o que, ela vai virando oligarquia e ela está no rumo da sua própria destruição ou de se integrar a um sistema estatal para sobreviver. Por isso que as empresas fazem um ciclo parecido com o que o Políbio descreve da monarquia, da oligarquia. Elas começam com uma monarquia heróica, né, o cara que é um empreendedor, startupeiro, que basicamente consegue demitir um departamento inteiro, fazer a coisa funcionar, e depois vai virando um grupo de pessoas. Chamou a atenção na história do Twitter, por exemplo, que o board do Twitter era composto por pessoas que não tinham ações do Twitter, ou seja, pessoas cujas elas não têm a responsabilidade sobre aquilo que está sendo governado. Do mesmo modo, se o rei é o CEO do país, ele tende a não gastar todo o dinheiro do país, porque os bens dele estão em jogo. Só que no caso dessas tais repúblicas democráticas atuais, que são oligarquias, você pode gastar o dinheiro do Estado indefinidamente, porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é dos outros, e o dinheiro dos outros não tem fim, né? Então, quando uma empresa, quando um Estado começa a gastar dinheiro dos outros, não acaba. Por isso que a monarquia, na verdade, o cara não gasta o dinheiro, porque o dinheiro é dele. O Hans Hermann Hoppe tinha feito esse argumento tempos atrás, né? Que, na verdade, o monarca ele é menos voraz em fazer crescer o Estado porque ele não fica gastando, porque o dinheiro é dele, ele não quer falir, né? O que faz todo sentido. A mesma coisa acontece com a hereditariedade, não necessariamente é o melhor método de sucessão de uma monarquia. Falaram dos herdeiros das empresas, claro, porque se o herdeiro da empresa é preparado desde a nascença para aquilo, a hereditariedade funciona. O tráfico é uma monarquia e funciona. Não, o tráfico é uma tirania. Porque tudo que é desordenado e tudo que não é para o bem comum entra como tirania. Mas, de qualquer maneira, o ponto é que por isso que não querem que o Elon Musk compre, claro, porque o Elon Musk, na prática, ele tem uma mentalidade desse tipo. E aí, quando você vê essa história da monarquia e da aristocracia, né, você começa a entender um pouco melhor essas disputas no dia a dia. E aí você vai ver nesse ciclo, os estados vão virando oligarquias, vão se degenerando, vão perdendo força, né? Poder sem responsabilidade igual a quem, Guilherme? Manda aí. Mas toda elite, eu fiz esse teste, né, nas últimas aulas. Harvard tem poder político? Sim. New York Times tem poder político? Sim. O Federal Reserve tem poder político? Sim. O Departamento de Estado americano tem poder político? Todos eles têm. Todo mundo vai dizer que tem. Quais deles têm responsabilidade política no sistema atual? Nenhum. Portanto, esse é o ponto. Do mesmo modo, muita gente vai comentar o falecimento da Rainha Elizabeth, né? E aqui vem a coisa que eu falaria. A Inglaterra não é uma monarquia em nenhum sentido próprio da palavra. Porque a rainha não manda. E o Charles não manda. E eles não mandam. Então, se eles não mandam, não é uma monarquia. Mas tem uma tradição. Essa tradição em grande parte, me perdoem, mas é um pouco uma piada, no sentido de que toda essa monarquia inglesa foi criada para impedir que o monarca governasse na tal da Revolução Gloriosa. Toda a função era excluir o catolicismo e excluir a autoridade do rei. E o parlamento manda. E, na verdade, mais do que o parlamento, quem manda é a cidade de Londres, que é o distrito financeiro da Inglaterra. A City of London é uma cidade dentro de Londres. E a City of London é que manda mesmo no negócio. Então tem uma fortíssima oligarquia na Inglaterra que é quem manda no país. O povo inglês não manda, porque o povo inglês sempre elege o Partido Conservador e isso não tem nenhum efeito, só o progressismo ganha
o Partido Conservador vota as pautas do progressismo. A rainha não tem nenhum poder. A última vez que exerceram o poder da rainha foi na Austrália, que impediram um cara de esquerda de ganhar a eleição, um governador geral da Austrália, mas foi a última vez que o poder de fato monárquico foi exercido em algum nível na Inglaterra. E a função da rainha era basicamente visitar os países, é uma função puramente simbólica. Que quem vem defender para mim entra nesse nível dessa direita totalmente que não quer vitória, que não quer nada. Ela acha bonito, não, a rainha foi lá e abraçou umas pessoas. Fala, gente, muito legal, acho até que tem coisa pior, mas o fato é esse. Meu professor de Direito disse que na Inglaterra foi justamente para evitar a tirania da monarquia. Mas claro que seu professor de História diz isso, porque seu professor de História faz parte do mesmo establishment iluminista, cuja função é falar isso. No entanto, qual é a função da monarquia, exceto simbolizar qualquer coisa? E aí, quando tiraram o poder do monarca, a Inglaterra foi dominada pela oligarquia, que não consegue, certo? Basicamente impedir a própria destruição de Londres. O regime britânico não tem o menor poder de impedir essa decadência que nós estamos vivendo cultural, né? Agora, se vocês já tentaram, falem sobre isso, experiências profissionais de vocês. Alguém já teve uma experiência profissional no qual você faz uma grande votação, ou no qual você tem instituições burocráticas, ou no qual você tem um poder totalmente terceirizado, certo? No qual funcionou isso no seu mundo, na sua vivência profissional? Em contrapartida, vocês já tiveram experiência de algum chefe ou vocês mesmos que assumiram a responsabilidade nas mãos e conseguiram tocar e fazer a coisa acontecer em qualquer meio profissional? É uma pergunta, podem responder. Eu pergunto, mas eu sei qual é a resposta. A Carta Magna não foi algo positivo? Não, a Carta Magna não tem quase nenhuma relevância histórica. Ai, meu Deus, é agora que a direita liberal chora e entra em pânico. Meu Deus do céu, a Carta Magna. Gente, pelo amor de Deus, assim, o quão cringe, né? O quão cringe consegue ser a direita brasileira para ela achar que Edmund Burke e a Carta Magna são a base do conservadorismo, assim. Quando foi que a gente tomou o caminho tão errado assim, né? Não, eu diria para vocês mais ainda. Tudo que eu vi no mundo profissional até hoje que foi realizado e feito, foi feito por pessoas que assumiram uma responsabilidade, que bancaram a coisa contra tudo e contra todos. E tudo que eu vi ser lixo no mundo profissional era burocracia, votação, era basicamente um sindicalização. Isso eu nunca vi funcionar em nenhum lugar que eu passei. E eu já passei pelo Estado, já passei por empresa privada, já passei por todas as coisas. É sempre a mesma briga, né? Assim, a direita brasileira é fundamentalmente cringe, assim. Se eu ouvir mais uma pessoa falando, eu sou conservador porque eu sou a favor do ceticismo. Bom, eu não sou a favor do ceticismo, eu sou a favor da moral, da tradição, da religião. Eu tô me lixando pra esse negócio de ceticismo, eu acho isso uma piada. Não, isso é só um nominalismo de segunda categoria, e todo mundo que vem com essas ideias britânicas tem isso. O trabalho em grupo na escola basicamente ninguém trabalha direito, até que alguém chega e faz isso. Edmund Burke não é uma das bases do conservadorismo, então, se você pegar as nossas lives, você vai ver que eu sou crítico dessa ideia. Porque o Edmund Burke, ele é um cara que ele é à direita da esquerda, ele tá contra a Revolução Francesa, mas ele tá a favor da Revolução de ontem, que é a Revolução Gloriosa, que foi quem tirou o poder da monarquia britânica. E aí, claro, ele acha que a gente foi longe demais, e ele se diz um velho esquerdista, um old Whig. Então, eu acho esse ceticismo de Oakeshott uma piada. Mas não só esse ceticismo de Oakeshott é uma piada, como ele é o que faz grande parte da nossa concepção política ser uma piada, porque a gente está dissociado dos conceitos clássicos, né? Então, se você pegar, por exemplo, a monarquia, ela basicamente é um sinônimo de tudo que funciona. Na história europeia, todos os países europeus importantes foram criados por monarquias. A Inglaterra foi criada pelo Alfredo Grande, a França foi criada pelo batismo do Clovis, o Império Carolíngio por Carlos Magno, e portanto a Alemanha e França também, em certa medida, são herdeiras, né, do Império Carolíngio. Daí você tem os capetos na França e o Sacro Império Romano Germânico. A Polônia foi criada como uma monarquia. Basicamente todos os países, a Espanha foi criada por monarcas, né, da Batalha de Covadonga aos reis católicos. Dom Afonso Henriques é basicamente a pessoa que cria Portugal.
Então os países, na verdade, assim como as empresas, os países são criados com monarquias. E mesmo o Japão se desenvolveu com a monarquia. Mas no Ocidente, os casos de sucesso da monarquia estão associados ao catolicismo no geral. Todos esses países que eu falei estão associados ao catolicismo. Todos os países do Ocidente estão associados ao catolicismo. Mas você tem exemplos, por exemplo, a China e o Japão se desenvolveram como monarquias. O Japão, aliás, é um caso impressionante, porque o Japão entrou em paz no dia que teve uma reforma monárquica e falou, cara, agora quem manda é o monarca. Inclusive a despeito do imperador, tá? Porque o Japão tinha um monarca simbólico, que era o imperador, e tinha um monarca real, que era o shogun, que era o cara que era um regime militar dos samurais. Falou, gente, agora é a gente que manda, acabou a palhaçada, e isso gerou 300 anos de paz, com todos os defeitos que tinha. O fato é que na monarquia no Japão deu a paz e deu essa estrutura que faz até hoje ele prosperar. Um outro exemplo mais recente de monarquia foi de Singapura, né, que o cara chegou e começou a mandar no Singapura, e o Singapura obviamente tem leis um pouco exageradas, mas o fato é que o Singapura entrou em prosperidade econômica, o fato é que Singapura entrou em ordem, né? Então a monarquia, ela é temida. O Império Bizantino, o Justiniano foi o grande criador do Império Bizantino, né? Então quando a mesma coisa acontece na igreja. Na igreja católica, a grande disputa é entre monarquia e oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia é um bando de bispo corrupto que claramente não tem os interesses das pessoas em mãos, que muitas vezes se escondem por trás de instituições, basicamente com siglas ou qualquer outro treco. O que é monarquia? A autoridade papal e a autoridade dos santos e a tradição da igreja. Assim como a própria monarquia divina, que é a autêntica e que é a principal, que é a do Cristo Rei, que é a verdadeira monarquia de todas, né? Tudo que você vê de problema na igreja católica vem da oligarquia. E o que você vê de bom vem do espírito monárquico das pessoas, claro. É óbvio, Papa Pio X é um espírito monárquico. E aí quando você vê grupos de outras coisas, você nunca vê dar certo, né? A monarquia só pode ser formada hoje em dia, você só vai conseguir formar uma monarquia tendo pessoas com espírito monárquico, tendo pessoas com espírito de nobreza. Então você precisa mirar em formar uma aristocracia, para dessa aristocracia sair o monarca. As instituições, que tem 3 instituições que são a base do que é a direita. Essas são as instituições que formam o espírito monárquico. Não tem nenhuma outra que eu tenha notícia. Vocês podem tentar citar outra, mas elas são, a saber, o mundo militar, o mundo empresarial e a igreja. Sendo que a igreja, para dar certo, usualmente tem que estar presente nos outros 2. São as 3 instituições que, inclusive, formam a base de sustentação da nossa civilização. A nossa civilização, ela depende dessas 3 instituições. Pensem o seguinte, por mundo militar eu quero dizer tudo, de defesa pessoal, polícia, todo o aparato de defesa, né? Por igreja eu quero dizer basicamente toda a tradição cristã, e por empresa, eu não me refiro a essas grandes empresas, que basicamente são oligarquia, mas eu me refiro ao empreendedorismo, à criação de iniciativas, de que criem algo novo, né? De basicamente você criar uma atividade econômica. Então, quando você tem essas 3 coisas, você vê que o exército formou a base de boa parte das monarquias que existiram. Mas também você tem a figura, por exemplo, o Donald Trump, ele tinha algum espírito monárquico imperfeito, por ter tido a experiência como CEO, por ter tido a experiência de mandar em algo de verdade, né? Do mesmo modo, todas as pessoas que surgem da direita vão vir de uma dessas 3 instituições, tá? O ideal seria uma experiência combinada com essas 3 coisas, que a pessoa soubesse empreender, tivesse a defesa e tivesse uma visão cristã. Mas pensem o seguinte, para vocês verem quais são as instituições que estão dando sustentação à sociedade direta. Como o Brasil aguentaria existir sem a Globo, por exemplo? O Brasil sobreviveria sem a Globo? Me parece que sim, certo? Me parece que o Brasil continuaria de pé. O Brasil aguentaria sem as universidades públicas? Também me parece que sim. O Brasil sobreviveria sem o aparato burocrático? Também me parece que sim. Mas agora uma outra pergunta. O Brasil sobreviveria
sem a polícia e todo o seu exército? A resposta imediatamente que vai acontecer é: sem a polícia e sem o exército, o Brasil provavelmente não sobreviveria, certo? O Brasil sobreviveria sem as empresas? Se eu tirar todas as empresas? Não, o Brasil não sobrevive se eu tirar todas as empresas. Mais ainda, o Brasil sobreviveria sem todos os valores cristãos? Também não. Então, na verdade, a questão é que a igreja, o aparato de defesa e as empresas, elas ainda são, certo? A base da sociedade, elas ainda são o que está sustentando a sociedade. Elas são a linha entre a barbárie e a vida, né? Então, basicamente, o que acontece é que você precisa sobreviver, certo? Sustentando essas iniciativas. São exército, igreja e empresa, são exatamente as instituições funcionais vivas que funcionam como monarquias. Que funcionam totalmente baseadas na noção de hierarquia e valores além da pessoa. As outras, isso eu estou falando em empresas novamente no espírito empreendedor, não empresas que viraram oligarquia. Também o exército pode virar oligarquia quando ninguém tem nada a ver com defesa e o cara tá lá para pegar os privilégios com o cargo dele, aquilo é oligarquia, já não é mais a mesma coisa igreja, quando o cara tá lá, o bispo tá lá que já não tem mais nada a ver com o cristianismo e tá lá para mamar a igreja, também isso já não é mais igreja. Mas vejam que essas instituições são a base do que é o espírito monárquico. Eu acho o municipalismo indispensável, para quem perguntou, né? Então o que acontece... Eu não vou responder sobre ex-empregadores meus. Mas basicamente o que acontece, me perguntaram, né? Então, quando você tem uma vivência da monarquia, você basicamente quer que as coisas sejam geridas de uma maneira hierárquica, né? Agora, quando você tem, basicamente, falaram de maçonaria também. A maçonaria, obviamente, qual vocês acham que é a forma de governo própria da maçonaria? Uma pergunta. Podem responder no chat. A forma de governo própria da maçonaria, qual vocês acham que é? É bastante intuitivo, eu acho. E eu veria como uma decorrência natural, né? Então, basicamente, a forma de governo própria da maçonaria é a oligarquia, como responderam muito bem. Monarquia, veja, é um pouco de misnomer, porque é um termo errado. Pode ser nominalmente monarquia, mas na prática oligarquia. E quando você fala, quando você quer uma oligarquia, uma monarquia mascarada de oligarquia, você tem os nomes para isso certinhos. Usualmente você fala que é uma monarquia liberal. Monarquia liberal é um termo maravilhoso para falar. Eu vou criar uma coisa que parece uma monarquia, mas na verdade é oligarquia. É bastante evidente isso para mim. E a mesma coisa falaram da China. A China é uma monarquia. Veja, a China tem um elemento monárquico na figura do Xi Jinping. Mas esse elemento ele é claramente subordinado ao partido. O partido ele é uma força gigantesca. E ele é uma das maiores oligarquias do mundo, né? O perigo da China não é o perigo do Xi Jinping mandar. O perigo da China é o perigo do partido. É o partido que é a instituição do controle. O Xi Jinping mandar, na verdade, atenua. Se o Xi Jinping começa a ele mandar da cabeça dele, ele tomar as decisões, ele está atenuando o aparato de controle já estabelecido no país. Por isso, as pessoas estão com medo da coisa errada, elas têm medo de pessoas. Esse é um medo que o Iluministo colocou. Mas, na verdade, elas deveriam ter medo dos aparatos de controle, não de pessoas. Pessoas não têm essa questão. Há uma grande luta das pessoas contra as burocracias, das pessoas contra os aparatos de controle. Na Rússia, também há essa tensão, né, entre o Putin mandar e o que na Rússia é literalmente chamado de oligarquia. A Rússia, pelo menos, tem a honestidade de chamar a elite dela de oligarquia. A mídia no Brasil é uma oligarquia. Óbvio que a mídia no Brasil é uma oligarquia. A oligarquia é o que manda no Brasil. Então a oligarquia é a forma de governo correta. Como eu disse, monarquias são muito raras. O mundo, eu acho que tem praticamente nenhuma monarquia hoje, tá? Elas são muito raras mesmo. Elas existem em estados pequenos, né? Um Liechtenstein da vida, ou um treco assim. O Wakanda é uma monarquia. O Rotary Club, obviamente, é uma oligarquia.
obviamente, o Aragorn, o monarca, e assim vai. É cômico porque na história lá de Star Wars, por exemplo, ele faz a Ordem do Jedi. E a Ordem do Jedi, visivelmente, é uma aristocracia. O Jedi é um aristocrata. Só que o Jedi ele faz parecer como se fossem os grandes protetores da República. O que é contraditório. E daí o George Lucas, na outra trilogia, faz com que os Jedi iam tomar o poder. O que é cômico, porque é a consequência natural, claro. Se vai ter desordem, a aristocracia tinha que assumir o governo. E isso é visto não foi explorado, mas é natural. Então, quando você tem o... então, por exemplo, Dubai. Tem um amigo meu que foi para Dubai, né? E basicamente Dubai funciona surrealmente. Eu não tô defendendo o modelo de Dubai como o melhor do mundo, mas funciona muito. Mas basicamente Dubai funciona porque basicamente é gerido como monarquia. Duna é um exemplo incrível de monarquia. Agora, existe um problema de nós falarmos sobre qualquer modelo desses, porque eu não sou muçulmano. A minha visão não é a muçulmana, e eu gostaria de ver funcionar o Ocidente, do qual eu faço parte, mas ainda sou brasileiro. Portanto, a minha visão é que funcionasse o Brasil, não um outro país de uma outra civilização que não é a minha. É muito ruim a degeneração do Ocidente numa grande oligarquia. Por que o Ocidente está preso na oligarquia sem conseguir sair? Por causa do sistema do dólar. Não tem como ser de outro modo, porque o dólar, todo o sistema está vinculado ao dólar, ao Federal Reserve americano. Você não consegue sair desse cenário, né? E o grande grupo que fala, não, vamos romper com a dominação do dólar, não é a gente que está defendendo o padrão ouro, ou está defendendo a monarquia, ou qualquer coisa. É os marxistas, mas os marxistas estão dentro dessa dialética da luta de classe. Portanto, eles só são o avanço do progressismo. Então, o marxismo ele não tem o menor poder para parar o liberalismo, e não só ele não tem nenhum poder, como ele só acelera o liberalismo. Ele é um experimento do século XX absolutamente falho. O outro experimento que o século XX tentou para parar o avanço da oligarquia, que foi o fascismo, é outro experimento catastrófico. Tanto o experimento socialista quanto o experimento fascista foram catástrofes, eles deram totalmente errado. Mas eles foram uma tentativa de parar esse domínio liberal que teve no século XX, visivelmente. Mas ambos não tiveram sucesso. O que eu proporia, que para dar um indicativo de uma solução, seria que nós temos que voltar para uma visão de monarquia, feudalismo e catolicismo. O que eu quero dizer por isso nós temos que voltar para uma visão de autoridade com responsabilidade, portanto uma visão mais CEO do poder. Nós temos que voltar para uma visão de moral clássica que encompasse todas as virtudes em conjunto, e nós temos que voltar para uma visão de descentralização do poder. A criptomoeda, assim como vários... Porque assim, na tecnologia você tem um problema que é o seguinte: a Web 2.0 foi o domínio da tecnologia por um grande servidor, certo? A concentração da tecnologia. A Web 3.0 teria que ser a descentralização da internet. Se não for, nós estamos em maus lençóis, porque basicamente monarquia mais distributismo é exatamente o que eu defendo, né? Então, na tecnologia, você tinha que ser o dono do seu hardware, você tinha que ser o dono do seu servidor, você tinha que tirar poder das big techs. É a única forma de você ter uma alternativa para essas coisas. De outro lado, isso seria o feudalismo na tecnologia, né? De outro modo, você também teria que ter isso na moeda, que seria o padrão ouro, você tirar poder do Banco Central e tirar poder da economia inflacionária. A inflação é a cara da oligarquia. A oligarquia, eu diria, inclusive, que ela vive da inflação, né? Então você tem que cortar esse padrão de gasto, tirar o poder do sistema inflacionário e voltar para a economia real, para uma economia que tem uma cabeça de produtos reais, né? Isso que eu quero dizer por feudalismo. Também, ao mesmo tempo, você tem que tirar as decisões desses aparatos de Washington, Brasília, e voltar as decisões pro nível local, né? Não só, e em termos de religião, é simples o que a gente precisa. A gente precisa voltar para a tradição religiosa, sair da religião modernosa. A gente precisa do Young Pope, né? Precisa ter o Papa que vai chegar. Young Pope é esse seriado com o Jude Law do Papa pós-moderno. A gente precisa de um catolicismo pós-moderno. Por catolicismo pós-moderno, quer dizer um catolicismo que é depois da modernidade, não um catolicismo Foucaultiano. Aliás, Foucaultiano é o que a gente está vivendo aí hoje em dia, mas o catolicismo depois da modernidade.
basicamente por depois da modernidade, é o seguinte, que já largou essas categorias da modernidade, que já estão defasadas, e vai voltar para a tradição cristã de uma maneira mais pura e direta, sem a frescura disso tudo. Nós estamos vendo sinais disso, né? Quando você vê um catolicismo vaporwave na internet, o Shia LaBeouf, que é ator de Hollywood, se convertendo com uma missa tridentina, e essa onda de católicos na internet, você está vendo basicamente a ascensão, né, basicamente a ascensão de um catolicismo que está blindado em relação à modernidade. Ele já não é mais o catolicismo ingênuo. Não dá, no entanto, para você voltar para a Idade Média. Então a gente vai precisar de um catolicismo que tenha toda a tradição da igreja, mas que seja adequado ao mundo contemporâneo. Por isso eu quero dizer que ele está vacinado para a pós-modernidade. Ele não é só uma repetição daquilo que era a doutrina da igreja igualzinho estava na Idade Média, porque não tem como, né? Quanto à monarquia brasileira, eu tenho uma posição muito peculiar. Tanto faz para mim quem é o rei e tal. O importante para mim é que o rei seja a pessoa mais qualificada para governar. Eu não ligo tanto, nada contra a família real, porque eu acho que tem um elemento de legitimidade no fato de você herdar algo, mas eu não ligo tanto assim para quem é a herança direta do trono. Eu acho o Dom Bertrand uma pessoa ótima. Mas o ponto é que o ponto da monarquia é que tem que mandar mesmo, não é uma questão não é uma questão de quem herdou, certo? Não, mas você não está discordando. Eu acho que a CNBB é oligarquia também. A CNBB, aliás, é a cara da oligarquia. Não tem outro modo de descrever a CNBB senão como oligarquia, né? Óbvio. E aqui vem você não tem como voltar. O declínio do Ocidente, ele é basicamente um processo que a gente vai ter muita dificuldade de evitar. Por isso que eu acho que a ênfase em formar uma nova aristocracia para sobreviver ao cenário no qual nós estamos entrando. Não dá muito para você... A história de conservadorismo, para mim, está totalmente defasada. Eu sou conservador no sentido popular da palavra, no sentido que eu sou aderente da moral, sou defensor da civilização ocidental. Mas no sentido estrito eu não sou conservador, porque não dá para preservar o Ocidente mais. Já foi, não tem mais o que preservar. Nenhuma instituição de grande porte do Ocidente atual tem nada a ver com a civilização ocidental. Inclusive todas as instituições de grande porte do Ocidente atual odeiam a civilização ocidental. Portanto, o que importa nesse momento, né? Eu não sou contra o Bitcoin, tá? Inclusive sou bem favorável. Eu acho um passo feudal na direção, né? Que eu acho que a gente precisa de um saudável medievalismo digital, e o Bitcoin vai nessa linha. Mas não tem a menor... Eu entendo que existe uma incapacidade, né, de... Quem representa Roma no Brasil é a tradição da igreja, cara. Se você viver a santidade agora, você está representando Roma no Brasil, entendeu? Eu não sou contra a autoridade dos bispos, dos padres e assim por diante, sou super a favor. Mas você ser santo e você viver a tradição da igreja, você seguir a moral, você está imediatamente de acordo com o Cristo Rei, que é a verdadeira monarquia que importa. E o Papa e os bispos e os padres têm que seguir a hierarquia divina do Cristo e a doutrina da igreja. Ninguém pode roubar e deturpar a doutrina da igreja. Simples assim. Então essa história de preservar as instituições já foi. Eu acho que nós estamos numa época de sonhar com a restauração do espírito autêntico das instituições. Não basicamente em querer preservar uma coisa que já era. É ridículo falar assim, nós estamos num barco afundando. Foi esse espírito que a gente não entende quando o Chesterton defendeu a Revolução Francesa. O Chesterton defendeu a Revolução Francesa no seguinte ponto, ele falou, olha, pelo menos ela nos permite sonhar com uma mudança, certo? Social que fosse na direção de restaurar a tradição. Uma mudança totalizante, não uma mudança parcial. Porque o Chesterton entendia que o establishment liberal, a Inglaterra iria virar um país socialista fabiano, islâmico, ateu. Que, aliás, é o que ele satiriza no A Taberna Ambulante. A família é monarquia, né? E o cybermedievalismo e a visão de medievalismo digital nada mais é do que a descentralização digital, que é o que permite a ascensão, basicamente, o que permitiu a ascensão de ideias conservadoras no Brasil foi a descentralização digital, foi o feudalismo digital, óbvio. E o que impede isso é a censura digital. Você acha que após o Concílio Vaticano II a liberdade religiosa precisa restaurar a noção de monarquia católica no Ocidente? Claro que é. Claro que é, porque enquanto existir indivíduos
que tem o temperamento monárquico, existirá monarquia. Monarquia, gente, eu acho que as pessoas pensam errado, né? Elas acham que quando eu falo de monarquia, eu estou falando de uma proposta de votação, ou estou falando de uma proposta de emenda. Eu acho tudo isso irrelevante. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Ou de uma campanha pública. Eu não quero saber dessas coisas. Eu estou falando de vocês serem os aristocratas que vocês precisam ser. Quem tem a vocação para ser um aristocrata, que seja. E quem tem a vocação para ser um monarca, que o seja. E que comece a viver isso agora. Se você tem vocação para santidade, como todos têm, comece a ser santo. Se você tem vocação para liderança política, comece a viver agora. Não tem nada a ver com campanha de publicidade, não é convencer os outros. Isso já é iluminismo. Vamos fazer uma grande campanha para ver se a opinião pública nos apoia. Não é a opinião pública o importante é a sua alma ser uma alma monárquica e não uma alma tirânica. É assim que começa a reforma política. Eu não acredito na história como processos históricos ou como o debate do grande consenso liberal. Eu acredito na história como a história dos heróis. São os grandes indivíduos que movem a história. São os indivíduos que têm realmente coragem de liderar que movem a história. Não são os processos. Eu não estou nem aí para o que a burocracia fala, não estou nem aí para o que os documentos oficiais falam. Eu estou dizendo que é a verdadeira santidade, o verdadeiro heroísmo, é a verdadeira sabedoria, é a verdadeira virtude pessoal que move as coisas. Se tiver um monarca, ele está lá. É o fato dele ser um monarca que o legitima para isso. Eu sempre brinco com as pessoas. O Bolsonaro, quando ele foi esfaqueado, ele foi o monarca do Brasil por uma semana. Se vocês pegarem, o ápice monárquico do Bolsonaro foi a facada, e o ápice inverso monárquico do Bolsonaro, o descenso monárquico do Bolsonaro, foi abraçar o Temer. São os pontos assim, opostos. No dia que o Bolsonaro foi esfaqueado, o povo brasileiro olhou e falou, esse é o rei do Brasil. E no dia que o Bolsonaro foi abraçar o Temer, o povo brasileiro falou, esse não é o rei do Brasil em nenhum nível. E isso não é política pragmática que eu estou falando, isso é espírito de monarquia mesmo. Então mesmo essa discussão, o Concílio Vaticano II, todo mundo me pergunta, vocês acham mesmo que eu estou preocupado com essa discussão do Concílio Vaticano II em 2022? Faz 60 anos, o Ocidente já está colapsando, eu não tenho tempo para discutir a discussão teológica dos documentos do Concílio 60 anos atrás. Não é que eu não acho relevante, claro que é. Mas é que o ponto é que você tem que ser santo e seguir a tradição da igreja agora. Por que você está perdendo tempo discutindo a discussão teológica 60 anos no passado? A gente tem que criar uma igreja nova. A igreja está em crise. Você tem que restaurar a igreja. Você não tem tempo para perder discutindo esse treco. Você é santo. Você está convertendo as pessoas. Você está espalhando a tradição da igreja. Não, mas é que eu não consigo porque a hierarquia não me permite. Então você está sendo determinado pela oligarquia. Quando na verdade você deveria estar lutando contra os seus defeitos. Exatamente, o Concílio Vaticano II já é um fato, já é um dado da realidade. Você não tem como reverter um dado da realidade, você tem como você viver a doutrina da igreja agora. Mas é que as lideranças não estão me legitimando para isso. Pelo amor de Deus, dane-se as lideranças. Dane-se o que as lideranças vão falar. Vocês acham que eu tô aí pra isso? Se eu tivesse aí, porque os outros vão pensar de mim, eu não tava falando isso. Porque a direita oficial, ela quase toda a direita oficial, ela tá contra essa ideia que eu tô falando. A direita oficial a direita oficial do Brasil, eu não tô me referindo a nenhum partido, mas tô me referindo a direita mainstream do Brasil. Ela não quer ouvir essas ideias, ela quer, na verdade, continuar com a ideia de que não vamos fazer uma grande coalizão liberal, sei lá o que, para poder... Isso é totalmente falho, porque a ênfase está errada. Quando nós falamos de eu não sou sedevacantista, mas eu sou um aderente à tradição, né? E basicamente o que nós precisamos é formar uma geração aristocrática. Eu não tenho tempo para perder, vejam, com a discussão de vamos proteger o grupo. Eu não tenho nada a ver com nada de grupo, inclusive eu não ligo para isso. Eu só falo as coisas porque eu acho que é verdadeiro. Eu não vou falar as coisas porque vão agradar fulano ou desagradar fulano. Teve gente que falou assim pra mim, mas vamos ser pragmáticos, precisamos de todos os aliados que pudessem. Não, nós não precisamos de todos os aliados que nós pudemos. É aí que tá. Esse é o erro da direita. A direita se vê como uma grande coalizão, não é isso. Eu não preciso de todos os aliados, eu preciso de indivíduos com virtude, indivíduos excepcionais. Eu preciso de indivíduos que saibam se defender, que saibam empreender, que tenham uma visão cristã forte e que tenham a capacidade de liderar os outros.
Se você me der isso, eu troco isso por qualquer instituição que você queira. Isso não é protagonismo individual exatamente. Porque porque basicamente a minha visão é comunitarista. Mas as comunidades precisam de líderes para se formarem. Então eu não sou individualista também. O que eu estou defendendo é a noção comunitarista, a noção de comunidade. Mas a comunidade ela precisa envolver, para ela ser criada, indivíduos que lutam pela virtude de maneira muito disso. Por que precisa de aristocracia? Porque precisa de líderes. A aristocracia, que eu quero dizer, são só líderes. Você precisa de pessoas que vão liderar intelectualmente, moralmente a sociedade. Sem líderes você não consegue fazer nada. Aliás, é a presença de líderes que é o que explica o sucesso ou insucesso das coisas. É a ausência de líderes, de fato, defensores do Ocidente, que explica o fracasso da proteção do Ocidente. E é a presença imensa de líderes contra o Ocidente que explica o outro fator. Os líderes são muito mais importantes do que você está supondo. Frequenta a missa tridentina da São Pio X? Não, eu não tenho nada a ver com a fraternidade de São Pio X, tá? Mas vejam que a presença de líderes não é... E aí falaram assim, mas é uma responsabilidade grande demais. Não é, porque todas as pessoas têm que assumir a responsabilidade. Todas as pessoas têm que, basicamente, entender o seu papel nisso. Então eu preciso de pessoas que vão lutar. Agora, enquanto as pessoas estiverem presas no frame atual, elas não vão conseguir fazer isso e vai continuar esse mesmo problema. E deve ficar, mas fulano, a opinião dele, aí o que fulano acha de fulano? Gente, tanto faz, a fofoca é a base da oligarquia. Ela é basicamente a praga e a degeneração de um movimento político eficaz. O que nós precisamos não é de fofoca, o que nós precisamos é de pessoas que sejam de fato a aristocracia do futuro. Então como que eu viro a aristocracia do futuro? Sendo capaz de gerar dinheiro e recursos, sendo capaz de estudar, e sendo capaz de estudar a ponto de passar conteúdo para as pessoas, de ter uma vida espiritual que seja exemplar, e sendo capaz de cuidar da sua própria comunidade, inclusive em termos de defesa. Essa é a formação de uma aristocracia que nós precisamos. Se você me der 30 pessoas que encaixam, que estão todos esses requisitos, que são grandes empresários, intelectuais, santos e não sei o que, cara, eu mudo o Brasil agora. Me dê 30 pessoas de autêntica liderança, me dê 5 santos, 5 líderes empresariais e 5 intelectuais de grande porte, que a gente resolve todo o problema. Independente de você gostar ou não do Olavo de Carvalho, o impacto de um Olavo é maior do que o impacto de 600 pessoas meia bomba. Certo? Independente da opinião, o cara pode não gostar, mas o fato é que tem que admitir que um Olavo tem um impacto maior do que 6 mil caras que não adianta. Uma passeata, que nem aqui na minha rua, aqui eu cresci na Paulista. Na Paulista teve 1 milhão de passeatas, certo? Eu cresci em meio às passeatas. Eu nunca dei bola para essas passeatas, eu sempre achei esses passeatas nunca iam dar em nada. Não por nada, não que eu ache elas inúteis, mas o fato é que se você trocar toda essa energia popular por 2 Olavos, já dava mais efeito. Porque não esse é o ponto, tanto que na verdade vem de cima para baixo, não o contrário. É a energia de um Olavo da vida que faz com que tenha a passeata, não a energia da passeata que faz com que tenha um Olavo. Porque é a liderança que cria o negócio. Do mesmo modo, se você quiser trocar toda mas o Brasil está com poucas vocações sacerdotais. Tanto faz, me troca todas as vocações sacerdotais do Brasil por um Padre Pio. Ou como disse o demônio para o Curadars, né, para o São João Maria Vianney, me dá 3 de você, meu reino acaba, né? Aí, mesmo que a pessoa pense negativo do Olavo, tanto faz, pode escolher outro intelectual que vocês queiram. É irrelevante para o que eu estou falando, tá? É realmente irrelevante, que seja Dom Vital, que seja qualquer outro herói do Brasil, você vai ver que 5 pessoas desse tipo fariam um impacto imenso. Dom Vital, que seja uma pessoa... O ponto que eu estou colocando, o Padre Paulo Ricardo, me dê 10 Padres Paulo Ricardo. Me dê 3 Padres Pios. O demônio acaba com 3 Padre Pio, entendeu?
não aguenta. Então a questão, a direita tem que parar de focar em quantidade e começar a focar em qualidade, começar a focar quem são as pessoas, quem são os indivíduos. Basicamente essa direita liberal, a estética deles vem do rap, entendeu? Assim, que vai dar certo com um treco desse, sabe? Como é que pode funcionar? Então, a minha grande preocupação é em quem são os aristocratas que tem. Se não tem esses caras, esqueçam. Só se olhar pelo Instagram. São poucas pessoas que influenciam uma grande quantidade de pessoas. É sempre assim, gente. É sempre assim. Então você não vai conseguir derrubar a oligarquia atual se você não tiver uma aristocracia oposta a ela. Não vai conseguir. E enquanto você não tiver essa aristocracia, vai estar lá. Mas e a preguiça? A preguiça é o inimigo do negócio. E a direita liberal, ela é canhota, sim, porque a direita liberal nada mais é do que a preguiça de formar uma aristocracia. Porque você está pressupondo que o poder estabelecido está ok, só precisa fazer parte dele. Não está ok, o poder estabelecido não é ok. O poder estabelecido não está ok, ele não é do que a gente está precisando. Eu estou precisando de heróis, eu preciso de pessoas que estão assistindo isso aqui que sejam candidatos a eles serem o princípio da mudança, que tenham espírito monárquico, que tenham espírito de monarquia. Eu não preciso de mais gente com espírito oligarca, eu não preciso de mais sindicatos. Senão que vai ter um bando de empresa subordinada a ESG e entrando no mesmo esqueminha liberal americano. Os Estados Unidos está precisando da mesma coisa. Vamos copiar a direita americana. Mas os Estados Unidos está precisando desesperadamente de heróis e santos. Por que diabo eu vou copiar um país que está na mesma crise que o meu? Eu adoro acompanhar os americanos. Tem um YouTube, por exemplo, que eu amo, que chama Distributista. Eu adoro o cara. Mas eles estão na mesma crise que a gente, estão reclamando da mesma coisa. Eu não estou entendendo porque um Jordan Peterson... Pronto, me dê 10 Jordans Petersons. 10 caras como ele. Cara, não dá pra comparar. A qualidade não é comparável com quantidade. Parem de ficar olhando política de quem tem mais popularidade, 50%, 30%, número de seguidores. Parem com essa palhaçada, vamos começar a olhar a qualidade das coisas, porque o impacto real é vida qualidade. É óbvio isso. Um padre começa a usar uma batina, começa a atender confissão, já converte uma comunidade inteira. Então, os Estados Unidos estão precisando da mesma coisa. Os Estados Unidos precisam de empresários, heróis, o exército funcionar, o exército ter uma visão boa, da igreja funcionar. É a mesma coisa, não tem essa, copiar um treco. Não, mas é que lá é diferente. O lá é diferente o quê? Porque tem dinheiro, você acha que é isso que vai salvar o Ocidente? Pelo amor de Deus, cara, o dinheiro é impresso baseado em dívida. A gente tá vivendo no mundo do faz de conta. Você tá louco, cara. As pessoas que querem, as pessoas cujo sonho... Essa direita do Brasil, cujo sonho é ganhar dinheiro e se mudar para Miami, ela não vai resolver nada, é um lixo. A ideia, todo mundo que está vendido para a ideia de que eu só quero empreender para ganhar dinheiro e ir morar em Miami, nada contra Miami, tá? Porque até Miami, a Flórida está indo muito bem lá nos Estados Unidos. Mas toda essa visão é ridícula, ela é patética, ela não vai resolver nada. Nada, ela é ridícula. Ela não tem nada a ver com o que a gente está precisando. Ela é exatamente o oposto do espírito que a gente está precisando. Novamente, meu problema não é com Miami, meu problema não é com a Flórida, é com o espírito do tipo, eu quero ganhar dinheiro e pular fora, não é problema meu. Entendem? E aí, cada um tem que ser o melhor que pode na medida do que consegue aguentar. As vocações que estão assistindo isso aqui são variadas. Eu estou nesse momento em 1.000 pessoas, somando as duas plataformas, me assistindo, né? Essas 1.000 pessoas que estão me assistindo... Tem as vocações mais variadas que vocês podem imaginar. Então, vou fugir do Brasil. Fugir pra onde, cara? Vai tudo desabar igual, entendeu? Você não tem mais pra onde fugir, esqueçam essa história de vou fugir pra onde o Ocidente não tá caindo. Já era, não tem nenhum lugar que não tá caindo. Você não tem pra onde fugir. Você tem que começar parar de fugir e começar a encarar os problemas que tem mesmo. E esse é o espírito monárquico. Esse espírito do tipo, só quero ver minha vida em paz, quero me aposentar e morar no interior dos Estados Unidos, é o espírito da oligarquia, é o espírito da decadência, da derrota. Eu cansei do espírito da derrota, eu cansei do espírito das pessoas que só querem tirar o delas da reta. Mesmo a opção beneditina, eu adoro a ideia das pessoas irem pro campo e tal, mas eu também acho que existe um elemento de derrota dependente de como a pessoa encarar isso. Porque se ela não voltar pra lutar e se for só recuar, então não adianta. Então também estamos lascados, entendeu? Acho que é bom o campo e tudo, mas basicamente a gente tem que começar a lutar pela nossa civilização. Isso é o espírito da monarquia. O espírito da oligarquia é o espírito da decadência, da derrota. Eu cansei do espírito da derrota, eu cansei do espírito das pessoas que só querem tirar o delas da reta. Mesmo a opção beneditina, eu adoro a ideia das pessoas irem pro campo e tal, mas eu também acho que existe um elemento de derrota dependente de como a pessoa encarar isso. Porque se ela não voltar pra lutar e se for só recuar, então não adianta. Então também estamos lascados, entendeu? Acho que é bom o campo e tudo, mas basicamente você tem que... A gente tem que começar a lutar pela nossa civilização. Isso é o espírito da monarquia.
E claro que quem fizer isso vai ser perseguido, mas é natural, mas é assim, bem-vindos ao mundo. A monarquia é ser perseguido. Todos os líderes, todas as grandes pessoas com temperamento monárquico, aristocrático, como Sócrates, como obviamente o Cristo, que é o maior de todos, como Carlos Magno, como todos os outros, como São Tomás, todas essas pessoas foram perseguidas e vão ser mesmo. Tati aí, materialmente como lutar. Primeiro, como lutar? Conhecendo, tendo conteúdo para você poder disseminar conteúdo contra o sistema. Ou não, se não contra o sistema, ao menos conteúdo alternativo ao sistema. Primeiro ponto. Segundo, conseguindo trabalhar bem o suficiente para adquirir bens materiais e usar os bens materiais que você tem para poder oferecer uma alternativa ao sistema. Terceiro, conseguindo criar comunidades e grupos de pessoas que consigam oferecer alternativas ao sistema. Quarto, conseguindo ter uma vida espiritual e uma comunidade religiosa forte o suficiente para oferecer uma alternativa ao sistema. Quinto, conseguindo na política local oferecer alternativas ao sistema. Pronto, já te dei aqui 5 montes de como lutar. Aqui, para quem espera que vai entrar nessa live e eu não tô e eu não tô dando alternativas, eu estou dando alternativas. Algumas pessoas que estão assistindo aqui vão ter vocações maiores, depende qual foi a vocação que Deus te deu. Você tem que entender qual ela é e ir até o final. Agora, enquanto você não está realmente sendo produtivo e criando uma alternativa, você está perdendo meu tempo, entendeu? Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o tempo de todo mundo. O que a gente tem que parar é com a... Me perdoem, eu vou usar um termo chulo, mas me perdoem. Nós temos que parar com a política pornográfica, certo? A política do onanismo. Porque a política do onanismo eu fico consumindo notícias políticas externas a mim e eu acho que eu fui lá, votei numa eleição, postei umas coisas na internet, então eu já fiz a minha parte, eu estou dentro da política, eu estou dentro da salvação do Ocidente. Você não está dentro da salvação do Ocidente coisa nenhuma, enquanto você não for, na medida da sua vocação, do que você pode, uma liderança, você não está indo para lugar nenhum, você não está fazendo nada de útil. Essa é a percepção que eu quero que vocês saiam. Então a gente tem que parar com essa. Um padre que faz o trabalho dele bem feito, um intelectual que faça, um professor, faz um estrago gigantesco. Se a gente tiver isso em massa, agora aí a gente começa a discutir alguma coisa, entendeu? Fora isso, eu pelo menos fiz a minha parte no seguinte sentido. Eu lá, anos atrás, vi que eu tinha uma certa vocação intelectual, comecei a ler pra caramba pra poder estar fazendo essa live aqui, por exemplo, ou outras coisas. Parei com... abrir mão de um monte de coisa na minha vida para poder ficar focando em estudar e passar conteúdo. Basicamente, fiz isso com a minha vida. Deu efeito. Novamente, tem 1000 pessoas aqui ao vivo. E essas 1000 pessoas, de algum modo, eu vou conseguir impactá-las para um lado bom. Então, esse é meu ponto. Essa é a minha função nessa briga. E eu tento não me vender para o sistema. Eu acho que isso é fundamental. Mas, historicamente falando, o ponto é esse. Eu vejo como sempre uma briga, né, entre monarquia e oligarquia. Eu vejo que a oligarquia é uma força bem degenerativa, ela é uma força que está muito presente, né? E eu vejo que o que nós precisamos é a circulação das elites. Circulação das elites é um termo do Pareto, que fala, quando uma elite está corrompida, a única coisa que você pode fazer é basicamente colocar uma nova elite no lugar. Para isso você tem que formar essa elite e é para isso que a gente está dando aula. Tem gente que se ofende quando você fala isso, Guilherme, mas eu sou elitista. Mas quando eu falo de elite, eu em muitos aspectos acho que como eu posso falar? Qualquer profissão em que a pessoa seja muito excepcional nela, ela já é uma elite, entendeu? Eu não estou fazendo uma distinção tão grande quanto se imaginaria entre as vocações das pessoas. Eu estou mais querendo que as pessoas vivam a sua vocação de uma maneira excelsa do que querendo distinguir. Mas é óbvio que empresários, intelectuais e outras pessoas têm um papel fundamental, evidente. Melhor que eles tenham um papel para o bem do que um papel para o mal, né? Então, o paraíso é uma grande monarquia, claro. O paraíso é uma monarquia absoluta de Deus eterno e de Deus eterno, evidente, né? Mas veja que Deus também faz uma monarquia que o poder é descentralizado na medida em que ele nos deu o livre-arbítrio, né? Agora, esse livre-arbítrio é para nós podermos amá-lo, não para nós usarmos para nos destruirmos, né? Então essa é a grande luta, né?
buscar as virtudes, buscar o próximo, amar. E aí nós precisamos de líderes, né? Então, o que eu tô falando, veja, vai valer não importa qual o cenário de decadência do Ocidente, qual o cenário eleitoral que nós vamos ter e qual o cenário econômico que nós vamos ter. Não altera. Se você for produtivo, for liderança e tiver a vida espiritual sólida e familiar, etc., você basicamente, não importa se o Ocidente estiver desabando, não importa o que vai dar na eleição, não importa se o Brasil, se tudo começar a desabar, não importa se estiver bem, você está preparado. E é isso que eu preciso. Uma liderança empreendedora sem um viés moral não funciona, claro, evidente. O que nós precisamos é de lideranças empreendedoras que tenham um viés moral. O caso da Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre as duas forças. Ali é mais complexo. Foi mais um choque de forças. Eu não acho que a Guerra do Peloponeso é exatamente uma força de aristocracia contra oligarquia. Não sei se é bem por aí. Mas, sem dúvida, Atenas vivia uma grande luta de aristocracia contra a oligarquia e Esparta também. Isso sim. Eu acho que é mais as lutas internas que são assim. Mas basicamente é isso por hoje, né? Não deixem de entrar lá. Quem quiser mais informações sobre as monarquias, como historicamente já se desenvolveram na Europa, vejam o meu curso de História da Igreja. Ele está disponível lá no guilhermefreire.net. Inclusive eu abaixei o preço do preço que estava antes. Está com desconto especial. E os links das lives estão no Telegram, assim como no Telegram eu estou passando os resumos das lives, né? Eu estou colocando sempre o resumo da live no Telegram e vocês podem acompanhar lá. As lives no Telegram, estou passando bibliografia, estou passando várias coisas, né? Agora, não deixem de entrar no site. No site vai ter tudo. Se vocês entrarem lá no guilhermefreire.net, tem a newsletter, tem os cursos e tem o Telegram, né? Tem tudo lá. www.guilhermefreire.net. Mas se a esquerda ganha a eleição, não é mais fácil mudar a cultura para o mal? Sim, mas o problema é que, embora a vitória da esquerda acelere o processo, infelizmente, usualmente no Ocidente, a vitória da direita não interrompe o processo, portanto não vai alterar nada do que eu estou falando. A necessidade de formar essa nova aristocracia não vai ser alterada em nenhum dos cenários, entendeu? Embora exista um cenário melhor e o outro cenário pior, o cenário melhor continua sendo um cenário ruim. Portanto, você continua tendo que achar a solução que eu estou falando. Não adianta. Na verdade, o que eu diria para vocês é que só tem o cenário da vitória da esquerda. Não existe o cenário em que a esquerda não ganha, tá? Hoje, do jeito como o tabuleiro está colocado, só existe o cenário que a esquerda ganha. E isso independente da vitória eleitoral da direita, né? Então a vitória eleitoral da direita não impede a vitória da esquerda no Ocidente atual. Então é claro que eu desejo que o resultado não seja o pior resultado. Mas o pior resultado, em algum nível, exatamente, as pessoas falaram, a vitória da direita é uma desaceleração, né? Vocação intelectual é diferente da vocação apologeta católico? Sim, são duas vocações diferentes, embora as duas sejam conectadas, porque a apologia católica é uma atividade intelectual. Mas vejam que isso é bem importante. A vitória da direita não é a vitória a vitória da direita não é a vitória definitiva, de modo algum, né? Então, professor, muito do que o senhor fala converge com a crítica dos críticos neomarxistas das relações internacionais. Por quê? Porque os críticos neomarxistas são contra o liberalismo, é isso que tem em comum. Só que o problema é que não converge, porque o que eles estão falando... onde converge? Converge que eu estou falando que é contra o liberalismo. Mas não converge porque o que eu estou defendendo é o oposto do que eles defendem, né? Inclusive porque os marxistas são contra a tradição monárquica católica, etc. Então é bem diferente. Acho que a única relação de convergência é a crítica ao liberalismo mesmo, né? De resto é bem diferente. Mas tá bom, gente, é isso por hoje, né? Não deixem de entrar lá no site e continuem acompanhando a semana de lives, tá bom? Você conhece o Círio de Nazaré? Não conheço.
Perdoem a minha falta de conhecimento sobre isso, mas eu não sei. Isso tudo são sofismas. Não são, né? Porque falar para uma pessoa melhorar em virtudes é o oposto do sofisma. Aliás, por definição, se tem duas coisas que não é o sofisma, se você olhar a discussão do sofismo com Sócrates, é acreditar em Deus e viver as virtudes. Isso definitivamente não é sofisma. E acreditar numa verdade eterna. É o contrário do sofisma. Tá bom? Um grande abraço a todos. Vejo vocês amanhã, 12h10. Nós continuamos essa semana de lives.